Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Gustavo Pacheco, que é otorrinolaringologista. O Dr. Gustavo tem fellow em otologia pelo Instituto Garcia Ibáñez, na Espanha. E a ideia com você, Gustavo, é discutir aqui a respeito do zumbido. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos os nossos pacientes, ouvintes. Vai ser uma honra estar aqui tentando elucidar e desmistificar essa entidade, né, patológica que é o zumbido. E a gente até hoje, a gente estuda muito e confesso que nem plenamente tão compreendido ainda o é, mas muitas vezes é um sintoma, muitas vezes é uma doença propriamente. E a gente está aqui para fazer o melhor aqui para trazer à luz aí todas as dúvidas aí serem esclarecidas. Ótimo. Então, para começar, queria que você me falasse o que é o zumbido. Vamos lá. Realmente, o zumbido é um sintoma, essencialmente, e ao contrário do que muitos podem pensar, ele não é um barulho que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Ele é uma percepção distinta que o cérebro está tendo na sua relação com o sistema auditivo, tá? E aí, esse conceito, a partir daí, é isso que vai trilhar todo o tratamento. A partir do momento que a gente sabe que não é um barulho exatamente, sem desmerecer, claro, o que o paciente está sentindo, é isso que vai nortear, vai fundamentar todo o nosso tratamento. Ótimo. Agora, a forma como cada pessoa percebe o zumbido é diferente, né? Então ele pode ser mais pulsátil, ou seja, aquela sensação de um coração batendo, pode ser semelhante ao barulho ali da tampinha de uma panela de pressão. Algumas pessoas descrevem aí um som de um apito ou de algum animal, um grilo, por exemplo, né? E diversas outras descrições aí que a gente tem do paciente de como que ele percebe esse zumbido, né? O que que isso traz de informação para você numa avaliação e o que que faz ele ser tão diferente de uma pessoa para outra? Exatamente. Na verdade, se a gente tivesse que, em termos de jogo de palavras, se a gente tivesse que, a nomenclatura correta para esse barulho, em termo geral, seria acúfeno. O zumbido ele estaria mais relacionado àquele padrão de som em zzz, ou em chiado ou em cachoeira, aquele padrão de som contínuo em que o paciente realmente refere esse incômodo através desse tipo de som. O zumbido pulsátil, que responde por menos de 5% dos casos de acúfeno, né, já estamos introduzindo aqui o tema, ele geralmente ele está relacionado a alguma malformação vascular, alguma variação anatômica de alguma artéria ou veia que está passando por dentro da orelha média ou da orelha interna mesmo, e gerando o ritmo da pulsação passa a ser perceptível, passa a ser percebido pelo paciente. Daí a expressão aí sim, uma expressão apropriada e didática, pedagógica de zumbido pulsátil. O zumbido, né, digamos aí, da forma como ele está consagrado nessa expressão, a gente usa a expressão zumbido essencial, ele é o que é o 90 e tantos por cento dos casos, ele está mais relacionado ao envelhecimento, a uma forma infeliz dessa conexão entre o ouvido e o cérebro, desse sistema otoneurológico, a uma forma infeliz de envelhecer. Não bastasse o paciente, muitas vezes, apresentar os sintomas, as queixas de hipoacusia, de deficiência auditiva progressiva, que se iniciam, né, em decorrência da idade, se iniciam com uma má discriminação vocal, aquela queixa clássica do paciente idoso, ou nem tão idoso assim, de que está ouvindo, mas não está entendendo. E aí, a rebote, vem aí também o barulho, o zumbido, sobretudo quando está em silêncio. Esse é o chamado zumbido essencial. Nós usamos essa expressão essencial para designar o zumbido que não tem uma causa secundária. Ele não está relacionado, ele não é consequência de uma disfunção hormonal, de um desarranjo metabólico, como pode ocorrer tanto na fase do climatério da mulher, como na senescência do homem e da mulher.
enfim, ou por uma questão ligada a um pré-diabetes, nem precisa ter ainda um diabetes branco, né? Muitas vezes um toque, uma glicemia tocada, uma questão da tireoide, enfim, a gente, hoje em dia se fala muito em medicina integrativa, medicina holística, mas o médico por excelência, ele tem que abordar o paciente de uma forma ampla, tá? A gente não trata o zumbido e o ouvido pura e simplesmente, a gente avalia o paciente como um todo. Então, esse seria o zumbido secundário, aquele zumbido que está havendo uma manifestação naquele ponto, que talvez possa ser um calcanhar de Aquiles daquela pessoa, mas isso se deve a alguma outra situação, alguma outra questão na economia geral do corpo daquele indivíduo. Ótimo. E qual que é a relação entre a deficiência auditiva e o zumbido? É ampla, a relação é muito ampla, tá? Ao ponto de eu te pontuar aqui que mais de 90% dos pacientes que são portadores do zumbido, vamos aí refinar aí, do zumbido essencial, apresentam algum grau de deficiência auditiva, geralmente uma perda auditiva neurosensorial para agudos, né? É aquela perda auditiva inicial do idoso. Neurosensorial, quando a gente fala, a gente está se referindo à perda que tem relação, que tem causa no coração do ouvido, na cóclea, tá? É um envelhecimento desse órgão funcional principal do ouvido, que é responsável por decodificar, né, a energia acústica e transformá-la numa energia neuroelétrica para o cérebro. Esse órgão, a cóclea, começa a falir e eu vou usar uma expressão que talvez alguns autores usam e eu não gosto, mas eu acho que ela é muito didática. E aí começa a haver um certo curto-circuito em alguns indivíduos que, além da perda auditiva, corroboram também para o zumbido. Ótimo. Vamos lá, assim, muitas pessoas... Perdão, João. A recíproca não é verdadeira, tá? 90%, se por um lado, 90% do zumbido essencial tem relação, esses pacientes apresentarão uma deficiência auditiva neurosensorial de graus variados, que é, em geral, começando para sons mais agudos, como canto de passarinho, campainha, violino, e gritos estridentes. O contrário não se aplica, tá? Você não necessariamente 90% dos portadores de zumbido terão perda auditiva, 90% dos pacientes portadores de uma perda auditiva não necessariamente apresentarão um zumbido essencial, felizmente. Ótimo. Bom, muitas pessoas, quando saem de um show ou de uma festa, de algum ambiente muito barulhento, podem apresentar algum grau de zumbido quando vão para um ambiente mais silencioso depois, né? O que é isso? Por que isso acontece? Isso realmente se deve ao trauma acústico, tá? É uma espécie de neuromodulação que acontece, né? A gente está ali autorregulando, fazendo um ajuste, um balance, após uma exposição ampla ao ruído. É como se o seu sistema autoneurológico estivesse se defendendo e o dividendo dessa defesa, muitas vezes, pode ser essa percepção que se externa através do sintoma do zumbido. É importante demais a gente aqui agregar aqui já aos nossos ouvintes e pacientes que o conceito de repouso vocal é muito importante, de repouso auditivo, perdão. Repouso vocal também pode ser tema de um outro podcast nosso aqui. O repouso auditivo é muito importante. A gente está aqui gravando em período de carnaval, coincidentemente, bom. Então, por exemplo, a pessoa ficar exposta 4, 5 dias a ruído contínuo, isso é muito ruim, né? A gente tem que ter um repouso auditivo. O nosso sistema otoneurológico ele é muito sensível, são células que não se regeneram, e muito embora a gente tenha ali um certo grau de plasticidade neuronal, elas conseguem ali elas vão se defendendo, vão se reorganizando, mas realmente esse zumbido pós-ruído,
ele sinaliza um grau de lesão, certamente, não necessariamente um grau de lesão irreversível, mas é como se fosse uma sinalização de que você precisa de um repouso auditivo, sim, você precisa se afastar do estímulo sonoro de alta intensidade, né, de alta pressão, de alta pressão sonora, para que as tuas células ciliadas internas e externas possam se regenerar. Quer dizer, elas não se regeneram, mas elas possam se reorganizar ou prevenir um dano maior. Ótimo. Bom, e essa pessoa que está com zumbido depois de sair de uma situação com muito barulho, ela vai acabar se recuperando. Tudo bem que o acúmulo disso pode ser ruim a longo prazo, né? Agora ela se recupera. Então você poderia dizer que os zumbidos vão ter causas que são, vamos dizer, é o que você falou, é o essencial, é aquela que não tem uma causa que vai ter isso mais ou menos, mas sempre vai ter isso, e outros casos que podem ser de alguma forma recuperadas. Sim. E dentre os fatores mais predisponentes para isso, nós podemos elencar, claro, uma predisposição individual, um histórico familiar, né, a questão genética, hereditária, e um histórico familiar já em primeiro grau, pai, tio, irmãos que são portadores de zumbido terão maior predisposição para desenvolver esse sintoma né, essa doença. E um outro fator polêmico, digamos assim, ele é algo controverso, algumas correntes de pensamento dentro da nossa especialidade que ainda são não batem tanto nessa tecla, mas eu sou daquela que acho que tem relação, sim, é o uso contínuo, regular das teínas. Teínas é um grupo de substâncias, de elementos, que inclui a cafeína. A cafeína é apenas uma das teínas. Então, a pessoa que faz uso regular, contínuo do cafezinho, que é uma coisa maravilhosa, arraigada à nossa cultura, não só brasileira, no mundo inteiro. Então, o cafezinho, mesmo o café descafeinado, chás, infusões, a maioria dos refrigerantes, o chamate aqui do nosso Rio de Janeiro, da praia, essa substância, essa família de substâncias teínas que incluem cafeína, taurina, efedrina, anfetamina, e aí a gente também vai incluir fórmulas para emagrecer, pré-treinos. Essas substâncias, elas têm uma ação, elas têm lá os seus objetivos, quando usadas em caráter terapêutico, mas elas também têm uma ação colateral, que é onde elas promovem uma vasoconstricção seletiva da microcirculação labiríntica, né, da microcirculação do ouvido interno. E com o que é vasoconstricção? É um fechamento das artérias, o suprimento sanguíneo ele é diminuído ou até interrompido, e é como se a gente tivesse um microinfarto do ouvido interno, do labirinto, de todo esse sistema, o que não vai ajudar de maneira alguma, só vai piorar, vai aumentar as chances dessa pessoa de desenvolver perda auditiva, doença labiríntica, vertiginosa, e o zumbido, né, que é a nossa pauta principal hoje aqui. Ótimo. Bom, atualmente, cada vez mais a gente vai andando na rua e vendo as pessoas usando fones de ouvido, né? Então, seja para ouvir música, seja como forma de usar, até correndo, né? Então você fica com o telefone no bolso com o fone sem fio, ou até para falar no telefone. É, o que você pode dizer em relação à saúde auditiva e à ocorrência de zumbido nesses pacientes que usam muito fone de ouvido? Pois é, a gente tem uma regrinha, mais uma vez batemos na tecla aqui do repouso auditivo. Excluindo as 8 horas habituais de sono, que é o que, né, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia advoga que todos temos que ter 8 horas no mínimo de sono. Excluindo essas 8 horas, restariam aí 16 horas do nosso dia. A pessoa ela tem que guardar uma proporção de, para cada 1 hora de exposição a fone de ouvido, ela tem que ter 2 horas de repouso auditivo. O problema do fone é que a gente não consegue, muitas vezes, mensurar o nível de intensidade sonora que a gente está expondo o nosso sistema auditivo. Vamos lá, ainda que a gente consiga, o som não se dissipa, a gente não tem o efeito de escape que você consegue na TV habitual. A gente
Hoje em dia a gente sabe que entre 10 e 12 o som ideal numa situação aqui de domiciliar. Então, no fone de ouvido, se você botar esse equivalente a 10, 12, você está expondo o teu sistema auditivo a um nível de ruído maior. Então, realmente, esse efeito tal qual o efeito de estar ali do lado de um trio elétrico 4, 5 dias consecutivos é uma coisa mais aguda. Se você fizer um repouso auditivo logo depois, você consegue se safar melhor do que a pessoa que tem um efeito cumulativo do uso contínuo do fone. Portanto, é importante a gente citar isso aqui. O uso contínuo, reitero, do fone, em caráter diário, ele é mais danoso do que uma exposição num carnaval aí de Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, né, por 4, 5 dias seguidos de um repouso auditivo. É realmente uma ferramenta importante para a gente se reunir, para a gente, nessa modalidade nova de tele, né, de conversas remotas, usar fones, mas temos que ter atenção a esse conceito do repouso auditivo para preservar o nosso órgão auditivo. Ótimo. Bom, e aí, ainda só em relação a fatores que causam o zumbido e um outro problema muito grande são profissionais que estão expostos a um nível de ruído muito alto. Aí a gente pode incluir músicos, profissionais da construção civil, motoqueiros, né? Ah, o que pode ser feito nesses casos? Quer dizer, onde de fato a pessoa vai estar exposta a esse ruído. Tudo bem, pode tentar usar algum protetor, mas quer dizer, o que você tem para dizer em relação à saúde auditiva desses profissionais? Existe até uma legislação muito, muito rígida em relação aos profissionais que estão expostos em caráter ocupacional a ruído, né? E essa legislação nada mais é do que gerar uma proporção entre exposição e repouso auditivo, tá? Eu fiz um trabalho aí na Companhia Siderúrgica Nacional, aqui em Volta Redonda, na cidade de Volta Redonda, Vale do Paraíba, aqui, Fluminense, em que realmente um percentual altíssimo dos pacientes, dos funcionários com mais de 10 anos de trabalho naqueles determinados setores já eram portadores de deficiência auditiva e zumbido. E isso é irreversível, infelizmente. Então, assim, há coisas que a gente consegue controlar, outras não. Então, a pessoa tem acesso aos EPIs, os equipamentos de proteção individual, a proteção através de abafadores, e não usar é um alto flagelo, né? Uma negligência para a própria saúde. E a empresa fornecia, existiam protocolos na empresa, placas mostrando a todo instante, cada barreira de segurança que o funcionário passava tinha mais uma placa informando. E muitas pessoas, por uma questão de incômodo, botavam aqui no pescoço o abafador. Então, assim, a empresa teve que se reinventar, gerar um circuito interno de câmera para documentar as pessoas que não estavam usando, por uma questão até de cunho jurídico trabalhista. Foi bem complexo esse trabalho. Mas, enfim, o que a gente tem que falar é isso. Você está exposto a ruído, você tem que usar o abafador. Motoqueiros que estão aí na batida da informalidade, realmente também deveriam usar abafador, em que pese o fato de que no trânsito a gente precisa da nossa audição, mas é isso, é o conceito do repouso auditivo, e algumas coisas estão ao nosso alcance. Então, demonizando um pouco aqui as teínas, a cafeína, e diminuir a ingesta desses itens da nossa dieta, que também pode corroborar para um certo grau de preservação auditiva, tá? Claro, o motoqueiro tem que ter o cuidado com o escapamento dele, revisões regulares com o equipamento de trabalho, com o veículo, com a motocicleta, porque também há trabalhos que mostram que o maior ruído, o ruído que mais afeta do próprio veículo, enfim, há muito que se fazer, não é uma sangria desatada. E, é claro, avaliações regulares, periódicas, uma identificação precoce de perda auditiva ali para agudos
sinaliza, sim, que a pessoa tem uma predisposição para desenvolver o zumbido e vice-versa. Né? Como a gente falou, mais de 90% dos portadores de zumbido têm perda auditiva. A recíproca não é verdadeira. Nem todo mundo que tem perda auditiva, nem quase todo mundo que tem perda auditiva vai ter zumbido. Mas é um sinal. Você tem uma perda auditiva, principalmente as induzidas por ruído, por ambiente de maior pressão sonora, de exposição maior, você tem uma predisposição maior. Então, fazer uma audiometria, pelo menos uma vez por ano, nesses grupos, é importantíssimo, e nos pacientes acima de 60 anos é praticamente um pré-requisito. Ótimo. Bom, acho que vale lembrar disso que você falou, que nem, por mais que a deficiência auditiva seja muito comum no paciente com zumbido, nem sempre esse diagnóstico é claro para a pessoa. Ou seja, não é que uma pessoa que sabe que tem perda auditiva, né? Muitas vezes é uma perda auditiva ainda num estágio que ela não chegou a ser percebida ou diagnosticada clinicamente, né? Exatamente. É o famoso, muitas vezes, é uma perda em cima do muro, né, que a gente chama. Já incomoda um pouquinho a própria pessoa, mas a família não está incomodada ainda, então a pessoa não procura. Né? Ainda está ali numa zona, uma penumbra. Ótimo. E então, em relação à avaliação desse paciente, chegou no consultório, paciente com uma queixa principal de zumbido, aí você tem paciente jovem, paciente mais idoso, paciente com um zumbido mais recente, paciente com um zumbido mais de longa data, né? Como é que faz essa avaliação? Você já levou aí um ponto que talvez para todos os pacientes do primeiro exame seria a audiometria, para identificar uma deficiência auditiva, se necessário tratar a deficiência auditiva também, né? Exatamente. Mas que Uma tipo... vez descartadas as causas secundárias de zumbido, claro, a gente recorre aí, em muitos casos, dependendo do perfil de cada paciente, a uma avaliação, um inventário, digamos aí, bioquímico, hematológico, solicitando alguns exames para descartar algumas deficiências de alguns elementos, de alguns minerais, como o zinco, por exemplo. A carência de zinco está relacionada aí a um aumento das chances de ter zumbido. Mas, enfim, muitas vezes, quando a medicina tem isso, às vezes, né, João, a gente descobre uma coisa e acaba que a coisa passa a ser overdiagnosticada, tá? Se valorizou muito isso. Agora a gente já relativizou um pouquinho isso também. Não precisa ficar tomando vitamina de A a zinco toda, né, para todo mundo, né? A gente muitas vezes tendo ali um diagnóstico, 2 castanhas do Pará por dia para equacionar essa questão do zinco é o suficiente. Mas, enfim, a avaliação otoneurológica, o principal é a audiometria tonal, vocal, completa ali de cabine, e, eventualmente, a gente recorre a alguns outros exames dentro da especialidade também, como um vectoeletroestagmografia, quando tem um sintoma vertiginoso, labiríntico associado, e uma pesquisa de potencial evocado do tronco cerebral para avaliar, né, essa relação entre o ouvido e o cérebro. Mas em 90% dos casos, a audiometria ela consegue nos dar uma ideia boa. A acufenometria, tá? Muitas vezes a gente vê um geriatra ou mesmo um clínico, um cardiologista solicitando a acufenometria. Ela é uma audiometria em que a gente coloca o paciente na cabine e tenta simular o acúfeno, o zumbido, e mensurar ele, qualificar tanto a intensidade do ruído dele em decibéis, como o tipo, o padrão, se é mais grave, frequências mais baixas, ou se é mais agudo, frequências mais altas. Esse exame, ele nada mais na minha opinião, no meu entendimento, como uma forma, manifesto de empatia do médico pelo paciente. Olha só, eu entendi o que você sente. O teu som é isso, a gente entendeu. É um som assim, assado, tá? Então, a partir de agora, isso não tem uma repercussão tão dramática na proposta terapêutica do paciente, tá? Então, eu estou aqui dando uma desmistificada naquilo que parece que não chegou a virar moda, mas que a gente viu um certo movimento de pedido de alguns não especialistas de acufenometria. A acufenometria é isso, a gente, além da audiometria, de avaliar, traçar o gráfico da audição da pessoa, a gente colocar o paciente na cabine e tentar, através de sons ali, avaliar, né, a resposta do paciente, se o som é mais assim, é mais assado. Tá? Isso porque o zumbido ele é um sintoma muito subjetivo.
o paciente, não é que nem... a maioria dos sintomas a gente consegue saber, né? Os sinais a gente sabe, né? Um olho amarelo, uma febre. Os sintomas são difíceis. A pessoa, ela sente, mas não há uma sinalização tão clara para o médico. Realmente, em função desse caráter tão subjetivo, muitas vezes ele precisa de um recurso desse para que o paciente se sinta mais confortável, que nós, médicos, que estamos aí à frente do caso, estejamos cientes, né? Que eles se sintam seguros de que a gente está entendendo o que eles estão sentindo. Então, eu acho que esse é a principal função de uma acufenometria. Ótimo. Bom, então a audiometria de fato é o exame que é padrão para o diagnóstico, que é aquele exame que você vai fazer para todos os pacientes e muitas vezes direcionar o tratamento. Outros exames podem eventualmente ser solicitados, mas o que vai fazer a diferença de fato é a audiometria, será mais ou menos Ela isso. vai descartar também a audiometria outras causas, né? Como eu falei, o principal foco nosso é cravar que é um problema neurosensorial, e uma audiometria bem feita, uma otoscopia, um exame físico simplesmente feito pelo otorrinolaringologista, também vai avaliar ali se a câmara da orelha média está realmente livre. Uma outra causa de acúfeno é a secreção, muco, catarro no ouvido, gerando ali um zumbido secundário a um acúmulo agudo ou crônico, né, de conteúdo seromucoso ali na câmara da orelha média, tá? Então, a audiometria também vai corroborar para isso. Ela descartando que você não tem uma perda auditiva condutiva, não estamos com um sistema tímpanocircular afetado por uma cola de catarro que os está impedindo de conduzir o som, mas sim que o problema é neurosensorial, é na decodificação do som, da energia acústica para uma energia neuroelétrica para o cérebro. Aí sim a gente está ali caminhando para o entendimento de que é um zumbido essencial. A audiometria é muito mais do que 90%, ela é o principal exame aí para avaliar a saúde otológica das pessoas. Ótimo. Bom, e o que a gente pode fazer? Bom, você falou do zumbido essencial como responsável por 95% dos casos de zumbido, né? Isso daí é válido tanto para pacientes mais velhos como para pacientes mais jovens, para queixas crônicas, para queixas agudas. Quer dizer, quando você pega um atleta de 30 anos de idade que chega com uma queixa de zumbido aí há um mês e meio, você vai pensar ele da mesma forma como uma pessoa mais velha. Muito bem pontuado, João. O zumbido, a gente falou muito aqui, né? A gente já citou da questão integrativa, que nós, do alto da nossa experiência, enquanto especialistas, a gente não pode deixar de entender o doente como um indivíduo, como uma coisa muito mais ampla do que as nossas áreas de atuação. Então, de fato, um atleta na casa dos 30 anos, a gente tem que enxergar diferente. Essas pessoas, o zumbido em si, ele é um sintoma altamente psicossomático, tá? A despeito da gente estar aqui pragmatizando a coisa, tentando estabelecer critérios, enfim, falando de trabalhos científicos, é fato que ele é o ponto através do qual muitos organismos manifestam questões de ordem emocional, enfim, agruras da alma, como já diria o poeta, tá? Então, a pessoa, ela há de ter uma predisposição orgânica ali, né, nesse sistema otoneurológico, ela há de ter. Senão, ela faria uma crise de asma, ela faria uma fibromialgia, começaria a sentir dor em todas as articulações, uma síndrome do colo irritável, com um desarranjo do trato digestório, e por aí vai. Mas muitas vezes, eu tenho uma paciente, agora você falou, eu me lembrei, ela estava se preparando para uma corrida, uma eco-running dessas aí, uma corrida por dentro de trilha e tudo, e ela fez um overtraining e ela começou a manifestar zumbido, né? Então, assim, existem várias possibilidades, né? E claro que essa paciente teve que ter um cuidado de avaliação hormonal, metabólica. Eu até lancei mão, né, de um colega endocrinologista, enfim. Então,
o padrão mais comum do zumbido essencial é o paciente ali a partir dos 60 anos, que realmente tem o zumbido como um plus, tá? Vai no pacote, é o pacote advanced da perda auditiva da idade. Mas um paciente em faixas etárias menores, a gente começa a cair um pouco esse percentual de 95% de ser zumbido essencial. As causas secundárias, elas aumentam certamente. No caso dessa paciente, ela estava, para além de estar treinando muito, ela estava com uma questão dietética, que estava fazendo ali uma dieta cetogênica, enfim. E isso, de alguma forma, no organismo dessa paciente, causou um transtorno que, além do zumbido, manifestou uma série de outras questões. E ali o endocrinologista, um nutrólogo, conseguiu acertar isso aí e a gente conseguiu melhorar o zumbido dela sem necessariamente mexer em nada na nossa área de otorrinolaringologia. Era uma causa secundária. Ótimo. Bom, e o que fazer então com esses pacientes, especialmente no zumbido essencial, né? O que você pode fazer para tratar eles? Bom, a gente tem aí realmente um amplo arsenal terapêutico aí para dispor aos pacientes. Eu realmente sou de uma escola menos intervencionista, a gente evita medicalizar esses casos psicossomáticos, muitas vezes a gente tentar conversar, lançar mão dessa multidisciplinariedade aí de solicitar a avaliação de um colega, de demandar uma terapia. Isso pode ser muito produtivo para a pessoa. No entanto, claro, muitas vezes medicações, eu comecei por isso, embora isso seja o menos, né? Mas muitas vezes medicações ansiolíticas podem ajudar essas pessoas, quando são causas mais agudas, tá? Reposição, né, nos zumbidos secundários, as devidas reposições, os devidos ajustes de oligoelementos, vitaminas. Agora, do grosso modo, o zumbido essencial, a gente tem ali o divisor de águas, que é a questão da perda auditiva. Se você tem um paciente com uma perda auditiva, com critério para protetização, para o uso de aparelho de amplificação sonora individual, aparelho auditivo, essa pessoa ela vai se beneficiar de cara do aparelho, tá? E o aparelho, ele vai como, digamos assim, ele vai ainda mascarar o zumbido. A pessoa, na medida que ela se protetiza, ela coloca o aparelho, ela vai voltar a usar os sons ambientes e ela vai se sentir muito melhor. Ela vai ficar muito menos incomodada com o zumbido na maior parte do tempo. Importante a gente citar também o boom da ginkgo biloba, que aconteceu há coisa de uns 20 anos atrás. O extrato de ginkgo biloba, em geral, a gente tem um resultado muito melhor com ele manipulado do que o que, infelizmente, se encontra disponível no comércio regular, né? Mas a ginkgo biloba, ela é apenas um coadjuvante. Os trabalhos mostram que ali o ouvidinho do ratinho, ele, na autópsia, ele está mais limpinho, mas isso não melhorou a perda auditiva, o labirinto. Você vê que eu não estou falando do zumbido, porque o zumbido não é mensurável no ratinho, tá? Então, na autópsia, a gente consegue ver que o ouvido interno dessas cobaias, eles estão melhores. Eles estão com uma microcirculação melhor, eles estão mais rígidos do que daqueles que não usaram nos grupos controle. Mas isso não se exterioriza numa melhora clínica, nem de labirinto, nem de sintoma labiríntico, nem de perda auditiva, nem de zumbido. O que a ginkgo biloba faz, em tese, que a gente acredita, é criar um pano de fundo, uma condição, digamos ali, anátomo-fisiológica no órgão, para que, com as medidas que a gente vai introduzir aqui, vai passar, o paciente consiga se beneficiar. Que medidas seriam essas? O que existe de melhor, eu não posso falar mais em modernidade, porque é uma coisa que já existe há cerca de 20 anos, é o tratamento realmente, é a terapia de reabilitação do tinnitus. Tinnitus é a expressão em inglês para o zumbido, à base de som. É o white noise, né, o ruído branco. A partir do momento que a gente conceituou lá no início que o zumbido não é um barulho, senão
uma percepção do teu cérebro equivocada na relação dele com o teu ouvido. E a gente tem que fazer nada mais é do que neuromodular. E neuromodular é o princípio que rege a massagem, a liberação muscular, você esfregar o joelho quando dá uma batida no bico da cama, é você gerar um estímulo de menor intensidade, mas num caráter, numa qualidade melhor, mais agradável para o teu cérebro perceber, para que ele possa ignorar o estímulo nocivo. A gente não está enganando o nosso cérebro com isso. Nós estamos treinando o nosso cérebro para criar uma alça neuronal paralela e ignorar aquela através da qual o zumbido está trafegando e está contaminando essa comunicação entre o ouvido e o cérebro. E a gente consegue isso como? A gente consegue isso com som de baixa intensidade, um som que seja agradável, mas não prenda a sua atenção, seja subliminar. E aí existe já todo um mercado, o comércio chega para ficar, né? Sabe como é que é? Então as empresas os centros auditivos já comercializam próteses especiais para isso, para o paciente que não está com tanta perda auditiva assim, mas está muito incomodado com o zumbido. Então já tenta colocar um dispositivo ali para ficar o tempo todo botando white noise. Mas assim, desmistificando, tá? Para não romancear a coisa, o que o paciente precisa é isso. Sobretudo nas horas em que ele for estar em silêncio, e me permitam aqui os colegas fisioterapeutas, é uma grande fisioterapia neuronal que a gente promove nesses pacientes, educando, orientando, que durmam na hora em que a gente fica mais em silêncio, nas nossas vidas dormindo, durmam, mesmo que estejam dormindo, com TV ligada, com som ligado. Quem não tinha aquele vovô e aquela vovó que dormiam com o radinho ligado? Então, essa sabedoria antiga. Receita de vó, de vizinho, né, de corredor de hospital, nem sempre dá certo, né, João? Mas isso sim, existe uma questão ali que a gente remete ali aos nossos antepassados e que faz total sentido. Então, esse som, reitero, a pessoa tem que continuar percebendo o zumbido. Esse som tem que ser apenas algo mais baixo que o zumbido, para que, da mesma forma que esfregar o teu joelho quando você bate na cama é de menor intensidade do que a batida, esse som ele tem que ser de menor intensidade que o do zumbido. A taxa de sucesso é acima de 80% após 2 anos de tratamento. Aí o paciente, 2 anos, doutor? Eu falo, dona Dalva, a senhora tem 65 anos, a senhora vai viver até 100 anos. O que são 2 anos? Então, assim, as pessoas tomam medicação para dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes, tireoide, e por a vida inteira, e não vão topar tomar 2 anos, pelo menos 2 anos. Isso é claro que é um hábito que a pessoa acaba adquirindo, incorpora-se à rotina, a pessoa passa até a gostar. Cortou aqui, Gustavo. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Cortou aqui um pouquinho, mas tá ótimo então. Acho que vamos seguir. Bom, você estava falando só da questão, mas acho que deu para entender bem. A questão do ruído branco, o zumbido acaba de alguma forma sendo competindo aí com as vias de transmissão, com a percepção cerebral e ao perceber esse barulho externo, você acaba de alguma forma conseguindo ignorar um pouco o ruído branco. Seria mais ou menos isso. Tá, agora vamos lá, Gustavo. Especialmente o ruído, o zumbido essencial, que é um ruído, um zumbido que a gente não tem uma causa para isso. Qual que é a expectativa de evolução? Qual que é o prognóstico para esses pacientes? Ele vai ter zumbido para o resto da vida? Isso tende a piorar? Ou com o tempo ele vai se adaptando a isso? Pois bem, então, o tratamento com o
tinnitus rate training treatment, né? Que é essa forma de manejar o paciente com o ruído branco, de sensibilizar esse ponto do cérebro que tá ali percebendo esse zumbido de forma equivocada. Esse tratamento ele tem uma taxa de sucesso acima de 80% ao final de 2 anos, sendo que a partir de 6 meses o paciente já percebe melhor. O uso da ginkgo biloba isoladamente ou de outros vasodilatadores labirínticos e de microcirculação de ouvido interno, isoladamente não tem resposta. Tá? O que tem resposta em casos agudos são os ansiolíticos, alguns antidepressivos, enfim. Eles têm resultado a curto prazo. A ginkgo biloba e os antilabirínticos isoladamente não têm resultado, mas associados a essas medidas de manejo do som, elas realmente ajudam muito. O prognóstico é bom. O paciente ele tem, no entanto, que entender que depende mais dele do que de qualquer médico. Uma vez orientado, ele tem que assimilar e incorporar essas medidas à sua rotina. O resultado costuma ser muito bom. Tá? E muitas pessoas assimilam de tal sorte essa dinâmica que passam a perpetuar, tá? O que é muito bom também. Existem trabalhos que mostram também que pessoas que têm um histórico familiar muito relevante de zumbido, se começarem a usar o ruído branco para dormir ou em momentos em que estariam em silêncio, elas têm um aumento, elas têm uma diminuição, perdão, na incidência do zumbido. Essas pessoas podem nunca experienciar o zumbido que seus digamos aí, familiares, congêneres experienciaram. Tá? Então, em caráter preventivo, isso também pode ajudar bastante. É como se fosse, como eu citei, uma verdadeira fisioterapia neuronal. A gente está ali treinando a conexão entre o ouvido e o cérebro para, por ali, só trafegarem estímulos interessantes que realmente sejam agradáveis e descontinuar essa via através da qual o zumbido, digamos ali, alugou. A gente vai passar a usar uma estrada arborizada, bonita, com várias pistas, que não pode trafegar caminhão, que não tem pedágio, ou que tem pedágio, mas que está bem pavimentada, e vai aposentar aquela toda esburacada, enfim, poluída, com tráfego pesado. Ótimo. Bom, acho que assim, se a gente for considerar, então, de tudo isso daí, em termos de avaliação, a primeira coisa que é importante diferenciar é o paciente com e sem deficiência auditiva. No caso da deficiência auditiva, aí tem todo um tratamento que acho que não cabe aqui, aí é uma discussão sobre a deficiência auditiva, como tratar tudo isso. Para aqueles que não têm deficiência auditiva, o uso do ruído branco no quadro já essencial de longa data. E nesses quadros agudos em pacientes jovens, aí tem que ter uma avaliação clara de outros problemas associados e eventualmente tratamento dessas causas secundárias. Exato. Ótimo. Gustavo, acho que é um pouco isso que a gente tinha para discutir. Deu para direcionar aqui um pouco o que é o zumbido, como avalia, como trata ele. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões com a gente. Perfeito. Só aqui no melhor estilo, considerações finais, João, eu queria deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores aqui, pacientes, que não existe essa coisa de... Isso é muito triste quando a gente, como otorrino, a gente recebe um paciente vindo de outro colega ou de um não especialista que você tem que conviver com isso. Não, negativo. O paciente não tem que conviver com o zumbido. Existe tratamento e o prognóstico é bom, e ele é menos complicado do que você imagina, só precisa, sim, de disciplina, rotina, foco. É o que eu falo para o meu filho pequeno. Então, a gente tem resultados muito, muito animadores e é muito gratificante ver essas pessoas aí totalmente reintegradas e sem essa mácula aí desse incômodo que afeta e aumenta a incidência de uma série de outras doenças, como depressão, enfim. É isso aí, João. Ótimo. Muito obrigado. E até o trabalho, né? Porque o trabalho muitas vezes é afetado por isso e está sendo ignorado isso. Exatamente. Né? Ótimo. Obrigado mais uma vez, Gustavo.
Muito obrigado.